No meu último vídeo eu tinha comentado sobre um desejo de fazer algo relacionado a hobbies aqui pro canal. E aí algumas, na verdade duas pessoas comentaram que queriam ver um vídeo a respeito de hobbies mais acessíveis, que eu comentei que eu queria fazer. Então, cá estou aqui nesse vídeo para te falar 3 hobbies mais acessíveis, caso você queira adentrar nesse mundo de hobbies. Desde muito pequena, eu sempre fui uma pessoa que tinha vários hobbies, várias coisas que eu gostava de fazer. E eu tenho visto nos últimos anos essa discussão e debate a respeito de hobbies entrando nas redes sociais. Porém, algumas vezes elas vêm acompanhadas de alguns discursos que eu acho um pouco que temos que ter cuidado, né? Que é o de produtividade, ou então a ideia de você ter um hobby para mostrar para os outros, sabe? Para a pessoa te achar interessante ou coisa do tipo. Quanto à questão lá de um hobby produtivo, eu lembro que eu via bastante na época dos Instagrams, ou então dos Instagrams de produtividade, alguns anos atrás. Então era das pessoas lá que faziam bullet journal, que faziam um planner lá, que gostava de organizar, e elas acabavam também organizando os hobbies dela, mas de uma maneira que era quase como um trabalho, um estudo, onde a pessoa tinha que ali bater metas no hobby dela, ou então o hobby ele virava uma questão de produtividade, não apenas de descanso. E nesses últimos anos, eu acho que com o boom, né, do TikTok se tornando uma das maiores redes sociais do mundo, vem muito a questão dos hobbies para se encaixar numa ideia, de uma estética principalmente, ou então para parecer interessante para alguém. Então já apareceu alguns vídeos para mim sobre hobbies de clean girl, hobbies para as pessoas te acharem interessante. Então, quase como se você tivesse que moldar as coisas que você gosta e a sua personalidade para se encaixar no que você espera que os outros vejam de você. E a minha preocupação nesse caso é os hobbies, eles não terem o papel que eles deveriam ter, que é te deixar feliz, te deixar relaxada, te fazer desligar. Porque você se cobra de fazer algo que talvez você nem goste, na expectativa do que os outros vão achar de você. Então, eu acho que o hobby acaba não cumprindo o papel nesses dois casos, que é descansar e relaxar. Então, a ideia desse vídeo aqui é mostrar hobbies que eu gosto, e eu vou explicar quais as razões que eu gosto dele, e se você gostar, tentar fazer, tentar experimentar para relaxar. Mas esse não é apenas um vídeo de hobbies, mas é um vídeo de hobbies acessíveis. Porque o capitalismo ele sempre dá um jeitinho ali de entrar em tudo que começa a ser discutido e debatido, e a questão dos hobbies não foi diferente, né? Então, quando a gente tem esse boom, por exemplo, de corrida, né, que além de uma questão de saúde e tudo mais, ela também vem com uma questão de um hobby, uma coisa que uma pessoa faz porque ela quer se divertir, quer passar o tempo. E a gente vê como a questão do capitalismo, ela vem como, tá, para você correr, você vai ter que ter uma lista de coisas para fazer isso da maneira correta. Além de hobbies que, para você ter a experiência, você tem que gastar uma grana muito grande, às vezes, para uma experiência única. O que não tem problema, né? Que se a gente tiver a grana para gastar, por que não gastar com uma coisa que a gente vai se divertir? Mas eu também fico preocupada de trazer a ideia que hobbies é para você apenas se você tem muita grana. E existem as possibilidades nesses sistemas da gente conseguir esvaziar a cabeça, se divertir um pouquinho, sem precisar gastar tanto. O primeiro hobby é o ponto cruz. Lá para 2016, 2017, a gente teve uma onda assim do bordado, né, das pessoas conhecendo a técnica, estudando, experimentando, inclusive começando a empreender na questão do bordado, né, de fazer desenhos, de fazerem artes. E sempre foi algo que me chamou muita atenção, porém eu tinha muita dificuldade em fazer. Até que uma das visitas que eu fiz para minha avó lá no interior, tinha um dado momento que as minhas tias se sentavam junto com a minha avó e elas pegavam um pano de prato que elas tinham comprado, que eles chamam de pingada, porque vem com os pontinhos para você fazer o ponto cruz. E aí eu aproveitei, quis aprender, tentar fazer. E o ponto cruz, ele é um tipo de bordado, mas ele é bem mais simples, porque você só tem um ponto, que é o ponto cruz, e a partir dele você vai fazendo os desenhos que você quer. Então você não precisa desenvolver tanto a técnica do bordado, que é incrível, é maravilhosa, mas que para mim, por exemplo, eu tô satisfeita com o ponto cruz e é algo que me diverte. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz por conta própria. Hoje eu vejo alguns erros na hora que eu cortei o tecido muito rente. Mas é muito legal ver como esses pontinhos, eles simplesmente vão criando forma até formar alguma coisa, algum desenho, né? Esse que eu tô fazendo, esse último que eu tô fazendo, na verdade eu estou fazendo ele faz um ano. Eu acho que eu comecei ele no começo do ano passado. E isso é uma coisa que eu gosto a respeito dos hobbies. Você não tem que ter a necessidade de finalizar e acabar
as coisas com pressa, rápido, porque a ideia do hobby é você se divertir enquanto você está fazendo. Então, se você faz uma vez por mês, mas você está se divertindo nesse período, ótimo. Não tem que ter essa obrigação de produtividade. Esse aqui é um tecidão que eu comprei e eu não sei ainda o que eu vou fazer com ele. Tava pensando que quando eu terminar, que não sei quando vai ser isso, de eu tentar emoldurar ele e colocar na parede ou algo do tipo. Então, são vários insetinhos. E uma coisa muito legal a respeito do ponto cruz é que você consegue com muita facilidade achar os desenhos, os mapas na internet. Então, por exemplo, esse dos insetos aqui não é algo pronto de vários insetos. Então, eu fui procurando a imagem de um inseto que eu gostei, aí eu reproduzi, depois eu procurei outro, e eu estou montando o meu painel ali de insetinhos. Então é legal porque você consegue ter várias referências. Se você quiser só fazer igual, tá lá, você pode, mas se você quiser adaptar e tudo mais, é super acessível de achar na internet. Além disso, os materiais, eles não são materiais caros, né? O que você vai precisar basicamente é o tecido que você quer bordar, e aí vai da sua preferência, se você quer algo menor ou algo maior, e os fios. E os fios, eles não são caros. Eu pago em torno de 3 a 6 reais em cada um desses. E é muito legal porque, no geral, eles duram bastante, né? Então eu tenho alguns aqui dos primeiros bordados que eu fiz, e ele ainda tá lá. E é uma coisa que se você comprou para fazer especificamente algum desenho, você guarda ali, em algum momento você vai usar de novo, você pode adaptar as cores do que você quer fazer também. Então é algo que toda vez que você quiser fazer, toda vez que você quiser tentar, não vai ter um gasto ali tão grande para você desenvolver. Inclusive, eu acho que para quem quer começar até a primeira tentativa, eu acho que por 40 reais, 50 reais, você consegue comprar um material e ficar um bom tempo fazendo várias coisinhas. O que eu gosto no ponto cruz é o fato de que ele tem que me fazer ter paciência. Que é uma coisa muito difícil. Por quê? Porque o desenho ele vai se formando aos poucos, né? Você tem que ter a paciência para contar os pontos que você quer fazer, de começar a fazer o desenho, de desfazer se for necessário, de ver a construção do desenho. Não é uma coisa que você vê com rapidez, né? Então você pode terminar em um dia um ponto cruz? Pode. Mas também pode acontecer de levar uma semana, um mês, um ano, que eu tô fazendo ali. Mas ele trabalha muito a nossa paciência. E eu acho isso muito, muito legal. O segundo hobby é um hobby que nós temos muito quando a gente é pequeno, quando a gente está na nossa infância, que é miçanga. Eu, pelo menos, tenho várias lembranças minha e das minhas amigas da gente fazendo pulseiras, fazendo colares, fazendo alguns chaveirinhos com miçangas. Bem uma vibe bem infantilzinha, assim, bem colorida, bem fofa. E que foi um hobby que a gente acabou perdendo conforme a gente foi crescendo. Mas eu sinto que voltou lá em 2020, 2021, quando a gente passou pelaquela tendência de cores muito fortes, muito coloridas, até meio um pouco infantil. Isso veio com tudo e eu percebi que muitas pessoas voltaram a fazer as miçangas, o que é muito legal. A maioria dos meus acessórios, como colares e brincos, sou eu que faço, eu gosto muito de fazer. E eu sinto que é algo que trabalha bastante a nossa criatividade e a compreensão sobre nós mesmos. Porque quando você tem a variedade de miçangas, mas você quer montar uma coisa pra você, você pode até olhar alguma coisa na internet, mas as cores, a maneira, a combinação, quem vai decidir isso vai ter que ser você. E quando você faz isso e trazendo para as coisas que você gosta, para o seu estilo, para ver com qual roupa você acha que vai ficar legal aquilo, você trabalha a sua criatividade de um jeito muito interessante. Agora, quanto a preços. Eu venho de uma cidade, eu sou de uma cidade onde a gente tinha uma loja de armarinhos muito grande, muito famosa. Loja de armarinhos é onde a gente compra coisas para artesanato. E lá era muito barato, então eu lembro que eu sempre ia assim com 10 reais, 15 reais e comprava uma quantidade bem grande assim de miçangas que eu queria e fazia festa, assim, a gente fazia muita coisa. Só que quando eu mudei pra cidade que eu tô agora, quando eu fui pra lojinha de armarinhos, eu fiquei um pouco surpresa, porque além de eu não conseguir comprar a quantidade que eu quero, porque vinha apenas em pacotinho fechado, era caro e não tinha tantas possibilidades. Então eu tive que achar outro espaço para conseguir comprar essas miçangas, que foi online. Então nessas plataformas como a Shopee, por exemplo, você encontra. Vai ser em pacote fechado, não tem como sair muito disso, mas você consegue por um preço muito mais acessível. E as miçangas, elas são legais que por mais que você compre uma quantidade a mais, elas podem ser utilizadas depois. Você pode comprar uma miçanga rosa para fazer uma coisa específica, mas mais para frente talvez venha uma outra ideia, ou então você olhe para as possibilidades ali e crie uma coisa nova. E uma dica que eu dou é, caso você vá para algum brechó, viu algum acessório que você gostou das miçangas, mas não gostou do colar, compra porque você pode adaptar, eu já fiz isso várias vezes. Então, é uma outra maneira de você conseguir miçangas e às vezes miçangas até mais diferentonas, mais exclusivas, é indo em brechó. O terceiro e último hobby é um que eu confesso que eu dei uma abandonada, tô sentindo muita falta,
de fazer, porque eu lembro que era uma coisa que me deixava muito bem, muito feliz, que é o scrapbook. O scrapbook não é nada mais, nada menos que uma colagem, uma montagem que você faz em algum caderno. Tem gente que faz para registrar memórias, que é o meu caso, mas tem muita gente que faz referente a alguma coisa que gosta muito. Então no TikTok, por exemplo, você vê algumas pessoas fazendo de algum artista que elas gostam, principalmente o pessoal do K-pop eu vejo fazendo muito. Mas eu gosto de fazer como um diário em formato de foto e imagens. Por exemplo, quando eu decidi gravar esse vídeo, eu fui revisitar os meus planners e eu peguei um aqui de abril de 2022, que tem tanta coisa e é muito bom conseguir relembrar isso. E são coisas que podem ser até mais impactantes, importantes, como quando eu apresentei o meu TCC e várias amigas minhas foram me assistir, até quando eu fui visitar uma amiga minha, quando foi o aniversário de 81 anos da minha avó, quando eu comprei o ingresso para o Primavera Sound. Então, é uma maneira muito gostosa de eu olhar para o passado e para as coisas e para o mês e perceber que eu vivi da minha maneira, mas eu vivi. E isso é muito legal porque é numa era onde a gente vê muitas pessoas parecendo que estão vivendo muito mais que a gente, ou fazendo coisas extremamente extraordinárias, e a gente acaba absorvendo isso e diminuindo as nossas vivências e as nossas experiências. Ter esse momento para recordar o mês, o ano, alguma coisa importante, é uma maneira da gente se olhar com um pouco mais de carinho. Tem momentos que eu tenho a Polaroid ali para colocar, mas no geral é foto do celular que eu imprimo, coloridinho ali numa qualidade melhor, às vezes uma folha colorida é o suficiente. E o restante são materiais que às vezes eu guardo do dia a dia. Então, por exemplo, eu recebi uma encomenda, fiz uma compra ali, veio embrulhado num papel azulzinho. Eu não jogo ele fora, eu guardo. Porque aí quando eu quiser usar, eu destaco um pedacinho dele e coloco. Então o que você precisa são as lembranças. E essas lembranças são coisas que você viveu. Uma coisa que precisa ficar clara, tem muita gente que gasta uma grana para fazer scrapbook, então compra muito washi tape, compra muitos adesivos, que é legal ter, mas não é uma obrigação. O que você precisa são as suas memórias, as suas coisas, um caderno que não precisa ser um caderno caro, pode ser um caderno baratinho, e um lápis e uma cola ali para você começar a fazer. E, gente, quando eu falo que é guardar tudo, tudo mesmo, eu acabei de encontrar a nota fiscal da primeira compra que eu fiz quando eu comecei a morar sozinha, onde eu tô morando aqui há 2 anos atrás. Eu achei que eu queria guardar, porque seria legal. E foi uma memória boa. Tá vendo? É coisa simples, coisa boa. Então, tudo que eu falei, de alguma maneira, traz alguma coisa positiva pra gente, mas não nessa ideia de produtividade. Assim, o objetivo é relaxar, é descansar, mas é interessante ver como essas atividades elas acabam trazendo coisas gostosas pra gente, como trabalhar a criatividade, se olhar com mais carinho, trabalhar a paciência, mas não que o objetivo seja esse, mas acaba sendo uma consequência da gente fazer uma coisa que a gente gosta muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Se vocês querem mais vídeos desse tipo, me falem, porque eu adoro fazer, eu adoro hobbies, eu adoro falar sobre eles. E é isso. Beijo.